Salve, turma! Estamos aqui no Papo de Cegonheiro. Gente, toda vez que a gente recebe convidado de alto nível, com assunto importante, vocês interagem, a gente troca aquela ideia, porque o Papo de Cegonheiro é feito para você. Então, entra aí, curte, comenta, compartilha, que é assim que funciona, tá, gente? Hoje, a gente sempre se esforça para trazer bons convidados com assuntos bem relevantes. Olha, fica aí, baixa, que no final você vai falar assim, caramba, que assunto é esse? Eu fiquei surpreso do tamanho da minha ignorância e estou apaixonado com o assunto. Nós estamos aqui hoje com o doutor Camilo Azeredo, deixa eu lembrar aqui, deixa eu falar direitinho, Camilo Augusto Azeredo, neurologista, médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, aí o homem é todo nosso, com residência, com residência médica na neurologia pela Santa Casa de Belo Horizonte, já estou atropelando tudo, vocês estão vendo, especialista em neurologia pela Academia Brasileira de Neurologia. Ele atua há mais de 20 anos na área da saúde. Isso é mentira, que se vocês verem ele pessoalmente, ele deve ter uns 30 anos no máximo. Verdade. Não pode, gente. Tem Não pode. 30 anos que o Gustavo... Não pode. Essa carinha de bebê não pode. Aí é sacanagem um trem desse. 20 anos na área da saúde, com foco em doenças neurodegenerativas. Vai ser difícil hoje. Especialmente nas doenças de Alzheimer, outras demências, além de Parkinson, TDAH, transtorno do espectro autista e o TEA, que é o TEA, né? Epilepsia, cefaleias, insônia e outras condições neurológicas. Eu tô aqui também com o meu casca de bala, depois de tanto tempo, voltou para dar aquela assessorada, vai ser o meu suporte aqui hoje, que a coisa vai ser difícil, né, doutor? Boa noite, meu caro Tica, o apresentador mais charmoso, bonito e capacitado de toda a história de Betim, um homem que busca sempre aprimorar suas conversas, aprimorar seu conhecimento, e é um grande prazer estar aqui de volta, depois de muito tempo, de fato, e hoje com um convidado ilustre, eu tive o prazer de já conhecê-lo há muitos anos, ele está me entregando ali a idade também, 30 anos que me conhece, nem tanto, mas eu conheço o Dr. Camilo Azeredo já há bastante tempo e eu mesmo fiz questão de convidá-lo, considerando inclusive um fato recente que aconteceu com uma pessoa conhecida, e eu me dei o estalo, falei, vamos chamar uma pessoa que é capaz de fazer isso e transmitir com competência, qualidade, o recado e as informações que todos precisam saber. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Doutor Camilo, muito obrigado pela gentileza. Sei que seu tempo deve ser muito valioso, pelo carinho que a cidade inteira tem pelo senhor. Imagino como é que é seu tempo. Muito obrigado pela gentileza de atender a gente, doutor. Eu que agradeço aí o convite. Eu gosto muito de participar desse tipo de debate, desse bate-papo, porque eu acredito muito nesse formato do podcast. E, embora eu não seja um comunicador nato, mas eu sou um professor, então eu gosto de ensinar as pessoas temas relacionados à minha especialidade, a neurologia, e explicar, né, de um jeito mais simples, de uma forma um pouco mais mastigada, sobre esse universo do cérebro, né, esse órgão magnífico aí, que alguns usam ele muito bem, né? Outros não tanto, né? Outros nem sabem que tem. Nem sabem que tem, né? Um desperdício, né? Enfim, né? Mas eu espero que esse momento aqui seja um momento de compartilhamento e sintam-se à vontade aí para as perguntas. O que tiver meu alcance, vou estar respondendo aquilo que eu tiver dúvida, vou pedir ajuda aos universitários. Brincadeira. É bom demais receber o senhor, doutor, que a gente está louco para te conhecer, né? Porque Betim inteiro, quando fala assim, doutor Camilo, eu conheço ele. A Laís já consultou com o senhor lá, tá vendo? A Laís está ali. Não, no nosso grupo, quando eu mandei a sugestão, de 7 pessoas, 4 já tinham passagens pela área neurológica do Camilo Azeredo. Só o nosso grupo. O senhor tem essa consciência, assim? Eu tenho certeza que a maioria está excelente, fantástica. Esperamos que sim. Eu tenho dúvidas com com relação a algumas pessoas que eu conheço. Eu falo, imagino antes do tratamento como não era essa pessoa. Né? Eu tenho um carinho muito especial aqui com o Betim, embora eu
sou natural de Belo Horizonte, mas já trabalho aqui há mais de 15 anos, me mudei para cá há 6 anos, eu já me considero um cidadão betinense e fico muito feliz com esse tipo de relato, né? Isso é indício de que o trabalho está sendo bem feito, as sementes estão sendo plantadas e algumas já estão germinando, umas mais lentas, outras mais rápido, mas eu fico feliz com esse tipo de feedback, de relato. Eu tenho um amor pela cidade, de verdade, muita gratidão com Betim, muita gratidão com a Grande Betim, né, que é as cidades ao redor, Igarapé, Bicas, Ibirité. Então eu tenho muitos pacientes nessa região toda e espero novamente que essa conversa nossa seja muito, muito rica. Doutor, o que motivou o senhor a escolher a neurologia com a especialidade e o que mais fascina no funcionamento do cérebro? Vamos começar com isso assim, porque o cérebro é a máquina, é o que manda em tudo, é o cérebro. Eu costumo falar que eu tive muita sorte, na verdade, na escolha da profissão. Do ensino médio, eu tive muita dúvida em qual caminho seguir. Na minha família, uma família que até então era de não médicos. Um irmão meu já estava na faculdade de medicina, mas não tive nenhum tio, pai, mãe, médicos. Então, naquela dúvida com relação ao que fazer, né, que profissão seguir, eu fiz uma lista de mais ou menos 10 profissões. Uma delas estava lá na medicina. E quando eu fiquei para decidir realmente qual que eu ia fazer a inscrição no vestibular, conversei com meu irmão, que já estava na faculdade, Sérgio Campolina, que muita gente conhece ele aqui na cidade. E ele virou para mim e falou assim, não, você não vai escolher essa aqui não, você vai fazer medicina. Então eu falei, então tá, vou fazer medicina. Eu não posso dizer que era algo que eu queria desde criança, eu não me via sendo médico. Tava brincando. E fiz o vestibular, 1 ano, não passei, depois fiz novamente e tive a felicidade de passar, né, esse presente hoje que eu falo que é um presente de Deus, e sem saber o que era ser médico. Meu irmão era estudante até então o conhecimento que eu tinha de medicina era muito, muito raso. E lá dentro da faculdade, eu tive um grande problema, assim, que foi a síndrome do impostor, que eu não me sentia bom o suficiente para estar ali. Minha formação pregressa não era uma formação muito boa. Eu não estudei em um colégio tradicional de Belo Horizonte. Mal eu era o 3º melhor aluno da minha turma. E acho que com muito esforço, muita dedicação, eu passei no vestibular, mas eu me sentia mesmo muito diferente do perfil daquela época. É uma época um pouco mais elitizada. Hoje a faculdade ela é bem mais heterogênea. Existem as cotas que eu acho que vieram para tornar mais justo o acesso das pessoas à faculdade federal, mas naquela época era muito elitizado. Eu me senti lá sem saber o que eu estava lá. Falei, o que aconteceu comigo? Acho que foi sorte. Como é que eu passei nesse vestibular? Nesse problema existencial, né, eu comecei a ter mais contato com a área básica do conhecimento. Eu passei a ter contato com a neurociência, com as áreas básicas que estruturam a medicina. E eu pensava em ser cientista, vou ser pesquisador. E comecei a estudar bastante, especialmente sobre a neurologia, e não entendia que eu tinha uma aptidão real a ser médico. Olha só que coisa mais louca. Mas a primeira vez que eu entrei dentro do consultório, que eu conversei com uma pessoa, com um paciente, e eu vi ali uma possibilidade de realmente ajudá-lo, de mudar o rumo de vida daquela pessoa, as portas se abriram para mim de um jeito tal, eu falo assim, é isso que eu quero. Então, de uma incerteza, de uma ausência total de conhecimento com relação à medicina, as coisas para mim ficaram muito claras. Por isso que eu falo que eu tenho sorte, assim, porque eu dei um tiro basicamente no escuro e não sabia muito bem onde que eu ia acertar. E eu acertei, né? Eu hoje estou na minha profissão, que eu amo bastante, eu adoro poder ajudar as pessoas, eu adoro ouvir, eu adoro
tentar encontrar soluções, mesmo que seja fora da medicina, porque muitas pessoas às vezes estão ali em busca de serem ouvidas. Uhum. Então, eu gosto muito de poder realmente estender a mão. Então, a medicina veio para mim dessa forma. E dentro da faculdade, eu comecei a estudar mais sobre a neurologia, tive contato com professores muito bons, de renome nacional, especificamente sobre temas relacionados a doenças degenerativas, como o Alzheimer. E nesse momento, quando eu me identifiquei com a neurologia, eu não quis mais nada. Eu vou ser neurologista. Doutor Camilo, deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal. Tem muita gente que vai assistir a gente, e é um pessoal que faz parte hoje do meu ciclo. E eu estou perguntando por eles. Qual que é a relação de uma pessoa que conhece o cérebro humano com Deus? Eu nunca recebi uma pergunta nesse nível, mas já refleti muito com isso. O órgão, o cérebro, é um órgão de uma complexidade absurda. A forma como ele funciona, a forma como nós armazenamos memórias, a forma como nós armazenamos lembranças, a forma como aprendemos a ler, aprendemos a escrever, a nos socializar, nada mais é do que conexões entre células. São reações elétricas e reações químicas que fazem com que nós retenhamos uma informação. Então, vejam a beleza, né? A profundidade do funcionamento do cérebro. Cada região é responsável por uma função. A respiração, os batimentos do coração, a dilatação dos vasos, produção de hormônios são controladas através do funcionamento de algumas regiões do cérebro, o nosso sono, tomada de decisões. Então, são reações químicas e reações elétricas. De onde que isso veio? Caramba, doutor! Assim, como que algo com essa complexidade funciona? E para mim não tem outra explicação. Tem que ter o dedo de um ser superior, né? E aí nós vamos chamar de Deus, de poder supremo, ou outras culturas. Arquiteto do universo. Arquiteto do universo. Outras culturas, outras religiões vão ter os nomes dele. Mas para ter esse funcionamento, realmente tem que ter um gerente, né? Tem que ter um maestro. Letícia, esse é o momento que eu bato palma ou espero? Porque aí também vai uma reflexão filosófica muito profunda. A gente parte também, Tico, para, assim, dentro da nossa humilde existência, nós somos os privilegiados com todas essas reações elétricas e químicas que poderiam estar junto dos elefantes, por exemplo. Exato. Uma manada de elefantes dominando o mundo. E a gente aqui subalterno, os elefantes mais capacitados, que se eu não me engano, tem uma questão da memória do elefante, que de fato existe, né? Exato. Uma memória mais aprofundada. E são vários pontos que fazem o cérebro do ser humano ter permitido que nós, do ponto de vista de evolução, cheguemos ao nosso estágio atual. Bem ou mal, né? Realmente tem algumas pessoas que, em termos evolutivos, parece que eles estão lá atrás. Lá atrás. Darwin está fazendo a seleção aquela linha do tempo lá que mostra lá aqueles momentos da evolução do homem. Alguns ainda utilizam dos braços ainda para se locomover, né? Nem que seja de uma forma figurada, né? Figurativa. E o cérebro, ele tem uma especificidade que são os giros e os sulcos. Então, para o cérebro ter mais neurônios, ele tem aquele aspecto ondulado, né? Não é à toa que o cérebro ele é todo ondulado. Ele é ondulado daquele jeito para ter uma capacidade de ter um número maior de neurônios.
Não, doutor, minha cabeça é oval, então é por isso que eu tenho mais neurônio. Então. E eles não estão funcionando até hoje, o que você está fazendo? Ele falou que calma, eu estou evoluindo, calma. Ele tá novo ainda. Ele tá novo. Calma. Ele tá novo. Ele tem muito que aprender. Doutor, depois de 20 anos de atuação, eu quero fazer uma pergunta um pouco mais profunda também. Qual foi a primeira vez que o senhor tirou uma dor? Dor, né? O conceito de dor é um conceito bem amplo e subjetivo até, né? O que é dor para mim não é para você. É mesmo? Não é para minha esposa, não é para meu pai, para minha mãe. Então é um conceito bem subjetivo, assim. Mas as lembranças que eu tenho, as primeiras, né, lembranças como médico, quando eu formei, eu não ingressei de imediato na neurologia. Por um período de tempo, eu trabalhei com unidade básica de saúde no programa de saúde de família de uma cidade chamada Prudente Moraes. Que eu falo que foi o meu crescimento e amadurecimento como médico e foi a preparação para entrar na residência de neurologia na Santa Casa. E as lembranças que eu tenho tem mais a ver com essa dor emocional de você acolher alguém, de você ouvir e de você tentar dar uma solução para um problema do que necessariamente prescrever uma medicação. É mesmo, doutor? Ou passar um antidepressivo, um ansiolítico, um remédio para dormir. Muitas pessoas, elas procuram um profissional da área de saúde, principalmente quando o médico ele tem uma postura um pouco mais humanista, que entende que a pessoa não é um fragmento, né? Que ela tem todo um contexto, né? Biopsicossocial, é um ser vivo inserido numa sociedade, inserido numa condição financeira, numa família. E eu, acho que por vários motivos, eu tive essa capacidade de conseguir oferecer esse tipo de acolhimento para as pessoas. Então, as melhores lembranças são: doutor, eu precisava muito conversar com alguém e você me ajudou só de estar me ouvindo. Tá brincando. Muita gente me procura e fala assim: Camilo, hoje eu quero conversar com você. Faz parte. Não, faz parte. Ótimo. Faz parte do tratamento. Que legal. Eu falo que às vezes é mais resolutivo do que um medicamento. Eu não estou falando que remédio não é importante, não. Eu não vou curar doenças graves, por exemplo, um câncer, através da conversa. Eu já vou entrar num ponto polêmico agora. Claro. Medicamento, falou aí de medicamento. Homeopático ou alopático? Porque aí é um problema. Dar medicamento homeopático também é um problema. Eu não preciso responder, não. É complexo, né, essa questão da homeopatia, os limites, até mesmo éticos, né, que a gente observa, às vezes, pessoas com doenças graves sendo tratadas com medicamentos que não existe um respaldo real da ciência para aquela doença. Né? Mas existe esse tipo de acolhimento específico do médico homeopata, que esse acolhimento humanizado que traz esse efeito placebo, que a pessoa se sente acolhida, vai embora melhor, inclusive, com relação... O medicamento, é verdade, obviamente, não faz efeito nenhum. Sim, o médico tem uma capacidade terapêutica muito, muito grande, assim, de realmente você conseguir resolver o problema da pessoa e a pessoa sair dali do consultório se sentindo bem, mais aliviada. Hoje mesmo atendi uma senhora, né? Olha só como é que as coisas acontecem de forma bem oportuna, né? Ela me trata comigo há muitos anos, com uma situação relacionada à saúde mental dela, e na saída do consultório ela virou para mim e falou assim: doutor, eu estou saindo daqui muito melhor do que eu entrei. Maravilhoso, né? E uma pessoa que já trata comigo há muito tempo e o que ela estava precisando era conversar, desabafar, tentar às vezes... Porque quando nós conversamos, né, quando a gente está falando, nós mesmos estamos captando o que a gente está falando. Então, às vezes, uma conversa ali, você tem um insight e fala assim: é isso. Eu
em alguns momentos, eu tenho que fazer a pergunta certa, né? Para tentar fazer com que a pessoa verbalize aquilo que precisa ser verbalizado. E naquele momento em que ela verbaliza o que tem que ser verbalizado, você percebe até uma faísquinha. Assim, o olho começa a brilhar. Não sei quanto a vocês, né? Mas eu já tive a oportunidade de sair de dentro de um consultório bem melhor do que eu. Sim, já, e acontece às vezes da gente chegar no consultório, antes de ver o médico, a gente já, a dor, acho que não tá doendo igual tá. Não, eu acho que eu vou te falar mais, viu? Você tá passando mal em casa, vai pro pronto-socorro, quando você entra no carro, você fala, só falta 5 minutos para chegar. Você desceu no ambulatório ali, você já se sente mais aliviado. Chamou na triagem, ufa, só falta mais uma etapa. Quando você chega lá dentro, você já está muito melhor do que você estava. Quase esquece, né? Não vou falar que esquece, mas dá aquela sensação de alívio mesmo, de saber que o atendimento vai acontecer. Que você está acolhido, que você está num ambiente que é um ambiente de saúde, né, de cuidado. E ao mesmo tempo, eu já saí também de dentro do consultório muito pior do que eu já entrei. Então tem isso ainda, tem esse poder inverso, né? Que é você chegar dentro do consultório, o médico está assim com a cara baixa, não tem um contato visual e já pergunta o que você está sentindo, toma aqui esse remédio. Então, era essa a minha próxima pergunta, e foi ótimo o senhor mesmo tocar nesse assunto. Porque vocês, médicos, têm esse dom, né, que é uma coisa divina, mas vocês também sangram, também são humanos. Pode ser que o médico lá que está de cabeça baixa não estava num dia legal. Sim. Para o doutor Camilo, quem que cuida do senhor? Você cuida de todos nós, mas quem cuida do senhor? Você me colocou numa situação delicada, né? Eu já tive, em alguns momentos da minha vida, principalmente relacionado à saúde mental, em que eu tive que ser cuidado, né? Então, eu já passei também pelo lado do paciente. Né? E o chamado dentro da medicina é tão poderoso que, em alguns momentos, eu estava na função de médico, escutando o meu paciente, que não estava bem, e o paciente, ali naquele momento, ele estava tomando menos remédio do que eu. Que eu estava numa situação bem crítica, mas meu chamado fazia eu estar levantando todo dia de manhã e colocando minha roupa e cuidar daquela pessoa que estava ali esperando forte, né? uma ajuda. E eu acredito muito que isso, naquele momento que eu precisei, foi até uma mola propulsora, foi algo que me ajudou, que me fortaleceu a sair dessa fase difícil relacionada à saúde mental, que eu tive um burnout, e me colocar com o paciente me fez crescer muito como profissional. E muito do médico que eu sou hoje se deve ao paciente que eu fui há um tempo atrás. E sabendo o que realmente a saúde mental, quando não está equilibrado, o que ela traz para as pessoas, isso me faz entender que não é uma mera frescura, que não é uma falta de vontade, que não é falta de religião, que não é não acreditar em Deus, né? Porque existem todas essas falsas afirmações, né, de que quando uma pessoa está deprimida é porque ela talvez não está rezando o que deveria rezar, ou ela não está frequentando a igreja, o culto, enfim, aquela religião que ela deveria frequentar. Então, entendendo isso, eu tenho também esse lado bem mais humanizado de saber que não é frescura, é uma dor, que não é uma dor física, que não é uma dor que dá para ser mensurada, mas que sangra por dentro, assim. E é um sangramento realmente oculto, porque você não está vendo. Quando a pessoa vira para você e fala que ela não aguenta viver mais, isso é uma demonstração do extremo desespero, né? Eu não aguento viver mais. E talvez se você já viveu isso, esse sentimento de eu não aguento viver mais, isso já faz você tenha
um cuidado, uma proximidade um pouco maior com a pessoa. Uhum. E aí vem as questões que a gente falou há pouco, né? Meus pacientes sempre foram muito bons comigo. Mas não é aquela bondade de me dar presente. Alguns nem me dão e eu fico feliz com isso. Mas eles sempre me falam, seu doutor, independente da religião, do credo deles, nossa, eu rezo tanto pelo senhor. Você está nas minhas orações, quando eu vou em Aparecida, ou quando eu estou no culto, ou quando eu estou no meu quarto, seu nome sempre está nas minhas orações. Isso é uma das coisas mais poderosas que a medicina me traz. O cuidado também o outro tem comigo. Uhum. E isso me faz querer cada vez oferecer mais. Tem dia que eu estou muito cansado, tem dia que as coisas não estão legais, né? Uhum. Enfim, um parente que está doente, uma questão emocional que não foi bem estruturada naquele dia, uma noite mal dormida, mas isso tudo nos fortalece, tem me fortalecido ao longo dessa jornada, e eu falo que eu tenho os melhores pacientes do mundo, assim, e é verdade, independente se a pessoa consultou comigo uma vez, ou que não teve, talvez, uma boa resolução do problema que ela trouxe no primeiro momento, mas eu penso que todos eles têm um papel muito importante na minha formação como médico, meu crescimento como médico, meu crescimento como ser humano. Doutor Camilo, eu perguntei, mas o senhor não respondeu. Quem é que cuida do senhor? Esposa, filho, mãe, pai? Sim. A minha esposa cuida muito bem de mim, né? A minha mãe cuida bem de mim. Manda um abraço pro povo aí, Aqui, um grande abraço, né? Primeiro para minha esposa, Jocasta, eu te amo, viu? Meus filhos, Miguel, Marco Antônio, a Sofia, minha mãe, Dona Elvina, meu saudoso pai, Camilo, né? Eu sou o Júnior. Tá fortuna, então? Tá forte. Que beleza, hein, senhor? Tá boona. Americana, coitado, sofrendo com a América Futebol Clube. Doutor, sabe por que eu fiz insistir nessa pergunta? É porque eu cometi um agafe normal que eu faço isso, porque nós também queremos cuidar do senhor. Vem aqui no Papo Cegonheiro, tem presente. Tem chique. Brinde, tem presente. Eu esqueci disso. Não, e a gente precisa cuidar bem do senhor. Vamos abrir aqui. Né? Bacana. Aí, ó. Você sabe que eu tenho coleção de xícaras. Mais um, que legal. Que bom, nós vamos estar lá. Eu tenho alguns hiperfocos específicos. Aí, ó. Xícara, selos e moeda. Então, ninguém coleciona isso mais, doutor. Pois é. Por isso vai ficar raridade, vai ficar caro. Daí a pouco ele vai aposentar vendendo isso. Eu tinha um apelido muito carinhoso quando eu era criança, que era Sêniorzinho. Senhorzinho, Eu já era um velho. Já nasceu com 50, 60 anos. Eu já era um velho com corpo de criança. Então, se eu já era velho com 12 anos, hoje eu sou centenário já. Gente, eu quero agradecer a toda a diretoria, o meu presidente, o Tatu, todos os diretores, por nos conceder um momento igual esse, de conhecer uma pessoa tão bacana igual o Dr. Camilo, que é tão amado na cidade, tão conhecido na cidade, tem tanta coisa que eu peço a Deus nesse momento que as minhas palavras sejam as dúvidas de vocês, que são as minhas dúvidas também. Tomara que a gente consiga traduzir tudo aqui. Curte, comenta, compartilha. Eu tenho uma surpresinha no final, vou falar com vocês. Tá valendo, viu, gente? Posso só interromper? Claro. Fazer uma pergunta agora? Claro. No início, o senhor falou sobre síndrome do impostor, falou sobre burnout, falou sobre ideação suicida, falou sobre o atendimento médico que é feito de maneira muito equivocada. Inclusive, agora tenho certeza que é cidadão honorário Prudente Moraes, que é aquele médico que atende todo mundo, não é o médico do SUS tradicional que atende com 3 minutos. Só daí já tivemos 3, pelo menos, interações de atividade neurológica que podem alterar o curso da vida de uma pessoa. Síndrome do impostor, o burnout e esse tipo de ideação suicida. Mas isso aqui é tão cotidiano nosso que a gente não percebe o quanto que é importante tratar dessa saúde mental. Tem como dar um panorama para a gente com relação a esses pontos? Ou quer falar eu vou especificamente falar, sobre da saúde mental como um todo, né? Hoje se fala muito mais sobre o tema. Alguns anos atrás
existia um preconceito muito maior com relação a assuntos relacionados à mente, doenças psiquiátricas, né, doenças até então chamadas mentais. Era um tabu mesmo Um falar tabu, sobre isso. fala-se numa psicofobia, que era um preconceito, um medo muito grande com relação a assuntos relacionados à saúde mental. Aham. E com muita frequência se ouvia assim, fulano é doido. doido. Ou então, fulano de tal toma Gardenal, não mexe com ele não. Gardenal. Né? Beltrano, aquele lá, tem que ficar preso dentro de casa, porque na sociedade não dá certo. E tudo isso trouxe, né, um peso muito grande com relação a depressão, a transtorno de ansiedade, transtorno do afeto bipolar, transtorno de personalidade borderline, que são patologias que estão dentro da esfera da saúde mental. Nos últimos anos, começou-se a falar mais sobre o tema, tirar um pouco essa característica negativa da saúde mental e mostrar para as pessoas que não tem problema se você se sente triste em algum momento da sua vida. É normal sentir tristeza. Mas se essa tristeza te traz um prejuízo para a sua qualidade de vida, essa tristeza ela tem que ser olhada com um outro olhar, né? Você tem que procurar uma pessoa para te analisar e entender se essa tristeza não pode ser uma tristeza patológica, quer dizer, uma tristeza relacionada com a doença, uma tristeza dentro da depressão. Isso, só de reduzir esse preconceito, eu vejo que já houve uma mudança muito grande da percepção do mundo frente a esses problemas. E o que a gente pode identificar ou o que pode fazer com que haja um entendimento de que nossa saúde mental não está legal? Então, existem algumas coisas que a gente tem que analisar e isso é um sinal de alerta. Eu falei aqui, tristeza. Outro ponto, se a pessoa perdeu a vontade de fazer aquelas coisas que antes ela fazia com prazer, né? Por exemplo, ir na praça jogar dama com os idosos, né? Isso aí. Essa falta de vontade de fazer um almoço no domingo, com a família, ou deixar de exercer um hobby que tanto gosta, cuidar das moedas e dos selos. Então, isso é um sinal de alerta para que a saúde mental não está legal. Outro, se tem uma mudança no sono, pessoas que começam a ter um sono de má qualidade, acordar com aquela percepção de que o sono não descansou, com muito sono durante o dia, ou até mesmo excesso de sono, que é a pessoa que dorme muito e que tem muita dificuldade de sair da cama porque está com muito sono, muito cansaço. Também é um sinal de que algo na saúde mental dela não está legal. Excesso de apetite, então as compulsões alimentares também é algo que pode indicar uma saúde mental que não está legal. A perda do apetite, um indivíduo que sempre teve muito prazer de se alimentar, de comer, uma refeição gostosa, né, caseira, e que para de ter vontade de comer. O próprio pessimismo, a perda da vontade de viver, que é um dos sinais mais agudos, né, quer dizer, um dos sinais que indicam o máximo do sofrimento da pessoa. Falta de concentração, de memória. Pessoas adultas que sempre tiveram uma memória muito boa e que começam a relatar que a atenção está ruim, que a memória está ruim. Claro, tudo dentro de um contexto, né, gente? Isso é indício que talvez a saúde mental não tá legal. Então, uma dica, né, para você aí que está acompanhando a gente, se você tem um familiar, um amigo, um vizinho, alguém que trabalha com você, que você sente que a pessoa perdeu o brilho nos olhos, que está
apático, que está muito pessimista, que come sem parar, ou que parou de comer, que reclama que o sono está muito ruim, ou que a memória está muito ruim. Dê um pouco mais de atenção para essa pessoa. Às vezes ela está precisando que alguém estenda a mão para caminhá-la, né? Para direcioná-la para um plano de ação, um plano de cuidado. Em alguns momentos, a depressão faz com que a pessoa não consiga dar o primeiro passo e precisa de alguém para dar esse passo por ela. E nisso é a importância, né, da família, dos amigos, né, ou das pessoas de boa vontade, com bom coração. Eu tenho uma paciente queridíssima que ela trabalha numa loja e um cliente dela, ela notou que ele estava diferente, que ele estava mais cabisbaixo, mais triste. E aí ela falou, senhor fulano, o que está acontecendo com você? Você está assim, está assado? Nossa, estou dormindo muito mal, eu estou muito ansioso. E com várias queixas relacionadas à saúde mental. Quer dizer, ela não tem nenhum vínculo direto com ele, é só uma pessoa com boa vontade. Falou assim, por que você não procura uma ajuda? Por que você não procura um médico para te ajudar? Ah, já procurei algumas pessoas e não mudou em nada a minha vida. E aí ela até me encaminhou esse paciente. E na análise, sim, ele estava deprimido, mas ele tinha uma condição que até então nenhum médico tinha ficado alerta, atento, que era uma apneia do sono. A apneia do sono é aquela doença respiratória, onde a pessoa tem dificuldade para respirar durante o sono. Então, a doença dele, né, a depressão dele, a origem dela era aquela... A noite mal dormida. Noite mal dormida, aquela noite em que ele não conseguia descansar, aquela noite que o cérebro dele não era oxigenado da forma como deveria, que o cérebro dele não recebia os nutrientes da forma que deveria receber. Instituído o tratamento, ele vem melhorando progressivamente da depressão e a pessoa que orientou a me procurar me mandou uma mensagem essa semana, falou, Camilo, fulano está tão feliz, está tão bem, a vida dele modificou e ele chegou em mim numa situação dessa de limite, assim. E não era necessariamente um problema neurológico, né? Não, era um problema clínico. Caramba, você mexeu assim, ó. É um problema clínico. É saber ouvir. O problema é que ele fala assim, o seu sono, como é que está? Então me explica mais do seu sono. Ah, doutor, meu sono é um sono que não é tranquilo, eu tenho muito pesadelo, o meu sono é todo picado, toda hora eu estou acordando, eu acordo de manhã com muita dor de cabeça. A pessoa que dorme comigo fala que eu ronco, mas que ela vê com mais, de uma forma mais visível, que eu paro de respirar durante a noite. Então, eu fui fazendo essa entrevista, né, para saber por que ele não dormia bem. E a partir disso eu já identifiquei um provável problema clínico que estava interferindo na saúde mental. Isso pode acontecer também com hormônios, um hipotireoidismo não diagnosticado. Um dos sintomas que podem ocorrer é um quadro de depressão. Existem também situações clínicas que, dependendo do cuidado maior ou menor do médico, pode ser solucionadas de uma forma definitiva com a prescrição de um hormônio, por exemplo, que é o hormônio da tireoide. A medicina, ela não pode ser feita com correria. E nós, médicos, ao longo da nossa vida, da nossa jornada como profissional, nós temos uma tendência a ser condicionados a correr, a cada vez ter menos tempo para conversar com o paciente. E o fato de não conversar com o paciente, isso faz você perder uma série de informações importantes que podem ser cruciais no tratamento. Existe um estudo, isso é até assustador, sabe? Sabe quanto tempo o paciente chega no consultório e começa a falar? Quanto tempo, em média, que o paciente é interrompido pelo médico
e o médico começa a fazer outras perguntas. Quer dizer, a pessoa está aqui conversando, e aí o médico vai, interrompe. Que é o momento mais importante da consulta. É o que a pessoa começa a falar, de forma espontânea. 12 segundos. 12 segundos? 12 segundos. Não deu nem uma frase. Deu nem para A pessoa falou, 12 segundos. E é um estudo importante, de uma revista importante. E isso, quando eu escutei isso, eu comecei a cronometrar meu tempo, assim. Falei assim, não, peraí, vou tomar mais cuidado. Vou tomar um cuidado, assim, né? Porque 12 segundos é quase nada. Nossa. Não é nada. E às vezes, no início, que é 2, 3, 4 minutos que a pessoa está ali conversando de forma livre, você já começa a coletar informações que são muito importantes e ligar esses... Vai montando quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Eu falo muito em neurologia, é um quebra-cabeça. Uhum. Às vezes eu não consigo montar na primeira consulta, às vezes nem na segunda, nem na terceira. Até pela característica mesmo de algumas doenças. Que tem doenças que às vezes os primeiros sintomas iniciam como alteração de olfato. E 10 anos depois a pessoa começa a surgir sintomas motores do Parkinson. Porque a alteração do olfato, a perda do olfato, é um dos primeiros sintomas observados no Parkinson. Isso acontece cerca de 10 anos antes. Todo mundo que perdeu o olfato, que não tem olfato bom vai desenvolver Parkinson. Não é isso. Mas fazendo essa ligação do quebra-cabeça. Uhum. Então, às vezes, os diagnósticos eles são demorados. E eu até falo com alguns pacientes meus, olha, o acompanhamento longitudinal é um acompanhamento importante. Então, você está com uma queixa hoje, seus exames estão bons, volta daqui 6 meses, vamos conversar mais um pouquinho para ver como é que você está, volta daqui 1 ano. E depois de 2, 3 anos é que as peças começam a se encaixar. Então, tem também mais um fator para o médico ouvir o paciente e deixar ele à vontade. A medicina exercida com correria é uma medicina que não é uma medicina muito assertiva. Eu vou confidenciar uma coisa aqui que eu já tinha mandado uma reportagem para o Dr. Camilo há um tempo, não sei se vai se lembrar, de uma matéria que eu tinha lido em algum lugar tratando sobre uma pessoa que sentia um cheiro específico em outras pessoas e que este cheiro que era produzido pelo corpo das pessoas era um sinal de Parkinson que a pessoa tinha. Não me lembro se foi exatamente isso, porque já tem bastante tempo. Mas é uma coisa que está completamente fora do conhecimento amplo que a gente não vai descobrir nunca se não for por até trabalho. A própria alteração do intestino também. Pessoas que têm um intestino normal, que começam a ter uma constipação intestinal, sem ter uma mudança de dieta, sem ter, claro, nenhuma doença no trato gastrointestinal. Uhum. Isso também pode ser um sintoma inicial de Parkinson, porque hoje se fala que o intestino é o segundo cérebro nosso, que é o segundo órgão que tem mais neurônios, que mais tem neurotransmissores, que produzem mais neurotransmissores. Alterações dopaminérgicas, a dopamina dos neurônios do intestino fazem com que a pessoa tenha alterações, constipação intestinal, e isso depois de 5, 10 anos podem surgir os sintomas do Parkinson, um tremor, uma rigidez. O camarada está com o intestino preso, quer dizer que ele vai desenvolver Parkinson? Não, mas é um sinal de alerta. O seu intestino está diferente, vamos tentar melhorar, comer mais fibra, beber mais água, fazer mais atividade física, manter o corpo mais ativo, porque nós sabemos hoje também, isso é até uma pauta interessante para uma futura conversa, que existem formas de se prevenir doenças neurológicas, existem formas de se prevenir o Alzheimer, existem formas de diminuir a chance do desenvolvimento do Parkinson, isso tudo dependendo de como a pessoa leva a vida dela ao longo da jornada. O que ela fez na infância, o que ela fez na adolescência, o que ela fez na idade adulta e o que ela fez na terceira idade. Então, existem ações ao longo da vida que diminuem o risco de desenvolvimento de algumas doenças neurológicas, assim como
existem ações que nós potencialmente podemos ter durante nossa vida que aumentam o risco de doenças. E é um tema muito bacana, porque a gente fala de tratar a doença. Quando a doença está estabelecida, geralmente a gente trata muito sintoma, porque a doença está estabelecida. Mas como fazer para uma população ter uma melhor saúde do cérebro? Como que nós podemos proteger o cérebro das pessoas para fazer com que elas, daqui a 30, 40 anos, tenham menos chance de desenvolver um Alzheimer? Como que nós, hoje, aqui em Betim, o que nós podemos fazer para proteger o cérebro das pessoas? Existem ações que a ciência mostra e que tem todo um respaldo para reduzir a chance dessas doenças. São temas bem interessantes que a gente pode estar conversando. No caso do Alzheimer, doutor, até mandar um abraço aqui para a Adriana, para a mãe dela, a Dona Joana, toda a família. A Dona Joana desenvolveu o Alzheimer e a progressão da doença foi uma coisa assim absurda. Foi no estalo. A gente está hoje com a inteligência artificial. Como é que está a inteligência artificial nessas doenças? Assim, já tem alguma... A inteligência artificial, dentro da medicina, ela tem uma possibilidade muito grande, ao meu ver, né, esse é um ponto de vista pessoal, de promover o desenvolvimento da ciência, da saúde, em várias esferas. Claro, tudo sabendo como utilizar essa ferramenta. E eu penso que a inteligência artificial ela pode permitir os cientistas, por exemplo, de encontrarem moléculas que potencialmente possam auxiliar no tratamento ou na cura de diversas doenças. Mas o senhor fala isso num tratamento precoce ou não? Sim, um tratamento precoce, um tratamento preventivo, naquelas condições pré-demenciais. A inteligência artificial, ao meu ver, ela pode facilitar o crescimento da ciência para o desenvolvimento dessas medicações, dessas moléculas. O problema é que o QI das pessoas está diminuindo, né? Então, será que o ser humano vai conseguir colocar em prática aquilo que a inteligência artificial sugeriu para ele, né? A inteligência é artificial, mas a burrice é natural. E para fazer, dentro dessa pergunta do Tico, uma complementação, a utilização da inteligência artificial para reduzir ou reverter um quadro já instalado da doença. Porque aí, de maneira preventiva, é uma coisa, mas a gente já sabe que tem doenças que tem muita gente aí com essas doenças neurológicas e degenerativas, progressivas, e que os medicamentos hoje servem somente para poder paralisar ou diminuir o ritmo do acometimento dessa doença. Existe alguma possibilidade de falar assim, criamos uma solução para o Parkinson, para o Alzheimer, para a demência, para borderline, bipolaridade? Existe algum avanço nesse sentido? Até o presente momento, ou pelo menos até onde eu saiba, não existe nada prático em que a inteligência artificial já tenha direcionado os cientistas a encontrar uma solução para essas doenças específicas. Mas eu acredito que a inteligência artificial ela pode ser utilizada até de uma forma mais no cuidado das pessoas e no que se fala de reabilitação cognitiva. Alguns modelos computacionais fazerem alguns tipos de exercícios específicos para a pessoa estar treinando aquelas maiores dificuldades que ela tem no momento. Por exemplo, uma inteligência artificial fazer um programa personalizado de estímulo cognitivo para uma pessoa já com uma demência, seja já através de um aplicativo, de um software. Ou, por exemplo, isso já tem no Japão, são
robôs que têm integrado a inteligência artificial e que eles prestam cuidado para pessoas com uma demência. Cuidado no sentido, a medicação, de falar o horário certo da medicação, de trazer a medicação para a pessoa estar utilizando. Cara, ela consegue viver sozinha, assim. Ou o próprio robô, através desses softwares, fazer os exercícios cognitivos, né? Que figura que é essa, Dona Maria? É uma maçã. Que figura que é essa? É uma laranja. E esse animal aqui? Que animal que é? Nesse sentido, mas na reabilitação. E aí a inteligência artificial integrada a modelos robóticos. Mas eu vejo assim, eu gosto muito de estudar sobre o assunto. A IA, ela me facilita muito com relação ao aprendizado. Existem várias plataformas de inteligência artificial direcionadas para a área de medicina que encurtam o tempo de estudo do médico. Por exemplo, quero saber um assunto específico, Alzheimer, e aquela IA ela traz os principais artigos relacionados com Alzheimer nos últimos 2 anos, mas artigos que têm uma robustez maior do ponto de vista de pesquisa, né? Artigos mais relevantes. E isso é muito interessante e, para mim, pelo menos, tem me encurtado muito o tempo de estudo, porque acho que a humanidade aí tá tendo um problema sério que é tempo, né? As 24 horas nossas não estão sendo suficientes, artigo né? publicado na Lancet, né? Não é de um blogueirinho, não, né? Não, na Lancet. Na Lancet, entendi. Na Nature, Gente, deixa eu agradecer aqui minha diretoria, meu presidente, todos os diretores que proporcionam para nós um momento igual esse. Doutor, eu sou casado há quase 30 anos com uma professora e se eu sair daqui sem essa pergunta, acho que chego lá em casa, eu nem entro. O senhor falou aqui um tempo atrás, a gente estava conversando aqui, o senhor falou sobre depressão, alguns transtornos, né, mentais que a gente tem aqui. E sobre o TDAH, doutor? Cresceu nos últimos anos? A gente está diagnosticando melhor? Ou existe realmente um aumento de casos do TDAH? Eu vejo 2 cenários. Assim. Existe um aumento do número de pacientes com diagnóstico de TDAH e também aqueles pacientes que não eram diagnosticados estão sendo diagnosticados. O que eu quero dizer com isso? O TDAH sempre existiu. Antigamente era retardado. Porém, não era retardado. Denis o Pimentinha, né? O Bart Simpson. Então, os casos existiam, porém viu, gente? não eram diagnosticados. Não, a gente está brincando, a gente está falando a verdade, era assim mesmo. E eu hoje, eu faço uma análise lá da época que eu tinha lá meus 8, 9, 10 anos, de alguns colegas com alguns padrões, né, que eram massacrados por todos, inclusive pelos próprios professores, com todos os tipos de adjetivos, né, e com um nível de bullying absurdo. Então, se analisando aqueles indivíduos específicos, possivelmente eram pessoas com TDAH, com autismo, com a deficiência intelectual e por aí segue. Então, tem a questão do subdiagnóstico, que realmente os casos não eram diagnosticados e agora são. E existe uma soma de fatores que eles aparentemente têm desencadeado um aumento no número de casos de TDAH. Por exemplo, excesso de uso de telas nos primeiros anos de vida, algumas questões nutricionais, né? Quer dizer, às vezes a falta de acesso aos nutrientes corretos ao longo da vida, ou então um ambiente social, um ambiente econômico desfavorável, que também pode aumentar a chance do desenvolvimento de um TDAH. E os números mostram, sim, uma curva progressiva de aumento nos casos. Tem casos que são diagnosticados com TDAH e não é TDAH? Tem. Infelizmente, tem.
Eu vou citar hoje eu atendo só a partir de 12 anos, mas há uns anos atrás eu atendia crianças também. Vou citar um caso, um menino que veio a mim com o diagnóstico de TDAH, mas que não melhorava com o remédio. E na análise daquela criança, o que foi identificado nela? Uma deficiência auditiva. Ela não escutava bem. Caramba! E aí ela não obedecia a ninguém. Então, assim, ela não escutava bem, então ela não aprendia, ela não escutava os comandos, não obedecia, né? E era tida como um mau aluno. Mas, na verdade, ele não ouvia. Caramba! Isso não é que me conta, é aquela história lá, não. Isso aí tá inventando. Diagnóstico clínico de novo. É papo de pescador, não. Eu vivi isso. E o menino começou a usar o aparelho e falou que ele nunca tinha ouvido o passarinho cantar, gente. Tá brincando? Olha que coisa absurda. Diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico. Então, outro caso, um menino que também que consultou comigo com diagnóstico de TDAH, que não melhorava com a medicação, com o tratamento, e aquela criança tinha hipotireoidismo. Também clínico, aquela análise que foi feita lá que o senhor tinha dito antes. Então, a gente tem que ter muito bom senso, assim. Às vezes o médico, o paciente, ele tem só aquela oportunidade. Então, dependendo do que o médico falar, que a pessoa perde aquela oportunidade dela. Doutor, nós, né? Nós não, que eu tô me sentindo mais jovem do que vocês dois aqui. Tô brincando. Nós que antigamente éramos retardados, que sentava lá no fundão da sala lá, agora a gente está procurando mais. Depois dos 30, 40 anos, o que está levando o pessoal a procurar mais sobre o TDAH? Tem muito paciente que está nos 30, Adulto, 40, né? que está indo lá buscar sobre Eu isso. posso dar um palpite? Claro. Dá café também. Muita rede social, muito TikTok. Muito diagnóstico feito por TikTok. Eu acho que isso tem acontecido muito. O TDAH no adulto é muito interessante. Assim. Existem casos realmente que eram um TDAH na infância que manteve os sintomas na idade adulta. E também existem aqueles que têm outras situações clínicas que prejudicam a concentração e ela acha que é de um TDAH, mas não. 40% das crianças com TDAH elas podem manter os sintomas numa intensidade grande na idade adulta, trazendo prejuízo. Então, qual que é o perfil de quem tem TDAH adulto? É aquela pessoa que já tem um histórico, isso é importante, de ser uma criança com certas dificuldades, dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração, excesso de agitação, e que na idade adulta mantém a dificuldade de concentração, procrastinação, desorganização, dificuldade às vezes de manter um emprego, aquele histórico de todo ano está mudando de emprego, dificuldade de conclusão de cursos, seja um curso técnico ou uma faculdade, então sempre começa e não para, os ciclos nunca se fecham, né? Uhum. A pessoa adulta com TDAH, ela tem uma tendência maior a ter mais acidentes automobilísticos. Existe até a sobrevida, olha que coisa interessante e triste, né, ao mesmo tempo. A pessoa com TDAH, ela tem menos sobrevida, ela vive menos do que a pessoa que não tem TDAH. Isso se ela não tratar. Tá zoando. Até a expectativa de vida da pessoa, ela modifica se é feito o diagnóstico certo e se é feito o tratamento certo. Doutor, desculpa interromper, mas deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que o adulto, 30, 40, se ele não desenvolveu nenhum sintoma desse na infância... Ela não tem TDAH. Então, para se falar em TDAH em adulto, tem que ter sido uma criança com TDAH. Então, adulto, que eu estou com falta de atenção, Camilo, eu sou muito agitado, eu procrastino demais. Como é que você era na infância? Não, minha concentração ótima, eu sempre fui um bom aluno, nunca fui inquieta. Agora, meu problema é agora, já adulto. Você pode pesquisar outras causas, mas não TDAH. Pode ser uma depressão, pode ser uma anemia, uma falta de vitamina B12, excesso de tela. Em adulto posso também. falar qual foi o meu diagnóstico com o Camilo me deu? Uhum. O meu diagnóstico, foram 2, na verdade, uma tênia fossilizada na fronte
significa carne de porco mal cozida, mal feita, e poderia ter tido uma solitária na região Podia frontal. ter desenvolvido, né? Ter desenvolvido, ela fossilizou, tem um fóssil bem aqui na testa, e efeito da Covid longa. A minha perda de memória com efeito da Covid longa. Eu tenho muita perda de memória recentemente, dificuldade de concentração, não tem nada a ver com TDAH. É só por conta de efeito neurológico que a Covid me trouxe. Caramba! A Covid, ela trouxe uma série de problemas para as pessoas e problemas relacionados ao funcionamento do cérebro. Quadros bem parecidos com o TDAH, né? Um déficit de atenção, um déficit de memória, secundários à Covid, né? A Covid longa. Problemas, até aceleração de quadros demenciais, pessoas que já tinham um diagnóstico de uma demência, mas a demência ela acelerou mais depois de uma Covid. Enxaqueca também, aumentou muito o número de casos de pessoas com enxaqueca após Covid, distúrbio do sono, depressão, transtorno de ansiedade. Então, o vírus, ele é um vírus sistêmico, né, mas que trouxe muito problema para a saúde do cérebro das pessoas. E muitos indivíduos me procuraram depois de quadros de Covid, com queixa de concentração, falando que é um TDAH, e aí todo aquela conversa. Eu. Pessoas, né? Mas a minha anamnese ela foi descartada do TDAH e falou, você só é doido. Você tem Covid longa, efeito de Covid longa. Ô, gente, eu falei para vocês, eu te peguei dessa vez, né? Eu falei com vocês que o assunto ia ser bom, não falei? Vocês estão surpresos, não estão? É muito bom o assunto. O Dr. Camilo está dando uma aula para nós aqui, muito didático. O médico mais didático que já passou até aqui. Doutor, primeiro deixa eu falar com o meu povo aqui. Gente, eu falei que tá valendo, né? Tá valendo camisa oficial da Seleção Brasileira. É só entrar lá, curtir, comentar, compartilhar. As camisas deviam vir para mim, né, cara? Camisa oficial da Seleção Brasileira, olha que maravilha. O apresentador podia ganhar. Pois é, eu tô calado aqui. Tô caladinho aqui. Baixa lá, vai ouvindo. Toda. Isso, vai lá, baixa lá, põe no aplicativo, põe no YouTube, vai curtindo a gente, manda depois aquela mensagem pra gente vai estar aqui e ainda valendo a camisa oficial da Seleção Brasileira, tá bem, gente? Doutor Camilo, em relação ao autismo, quais são os sinais mais precoces que os pais devem observar durante a infância? Um dos sinais assim, mais clássicos é o atraso da fala. Então, aquela criança por volta dos 2 anos que não começa a falar, né? Que é um marco bem claro. Então, o atraso de fala é o mais clássico. Aquela criança que tem uma tendência a brincar sozinha, apesar de ter várias pessoas, crianças mesmo naquele ambiente, ela dá preferência de ficar ali num cantinho brincando sozinha, que tem dificuldade de olhar nos olhos do pai, que fica desviando o olhar. Alguns movimentos também são indicativos, né? Não quer dizer que a criança tenha autismo, mas é importante de estar pensando sobre, né, que são estereotipias. Às vezes ela chama flapping, que é criança que fica balançando as mãos ou fazendo algum tipo de movimento repetitivo com os dedos. Também outro sinal clássico, andar na ponta dos pés. Não quer dizer que quem anda na ponta dos pés vai estar dentro do espectro do autismo, mas é algo que chama a atenção. Quando a criança tem aqueles desejos, aqueles comportamentos muito repetitivos e restritivos. O que é que isso quer dizer? Ela gosta de combis, então ela vai brincar só com Kombi. Ela vai querer saber tudo sobre, aí já é num momento um pouco mais avançado, né? Hiperfoco. Um hiperfoco. Vai querer saber tudo sobre Kombi. Só vai ver vídeos sobre Kombi. E com o tempo pode mudar o interesse. Dinossauro, que até é o interesse clássico, né? Dinossauros, que é a criança que só quer
brincar com dinossauro, só quer estudar sobre dinossauro, não quer saber mais de nada além do dinossauro, que não tem muito interesse de brincar com os pares, né? Crianças da mesma faixa de idade. Às vezes tem uma predileção até por brincar com crianças menores, crianças que estão na faixa de idade menor que aquela. A criança que se irrita muito com barulho, isso já também pode observar já nos primeiros anos de vida, num ambiente que tem muito barulho, às vezes a criança põe a mão no ouvido, né, indicando que aquilo está irritando, ou um local onde tem muitas pessoas, a criança vai para um cantinho, fica mais isolada. Aí tem outros comportamentos, quando gosta de deixar os carrinhos enfileirados, um atrás do outro, e alguém chega lá e tira o carrinho da fileira, ela fica irritada, frustrada. A criança que tem seletividade alimentar, então não aceita todo tipo de alimento, aceita só comer arroz, angu e carne moída, e não quer mais comer mais nenhuma comida. E se dá algo diferente, o feijão, ela tem enjoo, pode ter vômito, ou uma recusa, ou sinais assim, de repulsa, né? De jogar o prato, a comida longe. Então tem todas essas características, esses sinais que podem ser observados. Quer dizer que a criança está dentro do espectro autismo? Não, mas é algo que faz você ficar atento, faz com que você, pai, mãe, procure pelo menos a ajuda de um pediatra de confiança que pode estar rastreando isso, ou então um neurologista infantil, um psiquiatra infantil, que são profissionais mais do que qualificados para esse diagnóstico. Doutor, a gente está chegando aqui, a gente tem uma gíriazinha que fala assim que a meta do dia do cegonheiro é quando ele passa o guarda. Ele começa do pôr do sol, vai até o nascer do sol. No finalzinho está chegando no guarda, ou seja, nós estamos encerrando, quase chegando aqui. Mas a gente não pode ir sem saber os mitos. Qual o maior mito sobre o cérebro? Mitos? Tem vários mitos. O mais interessante é aquele que fala que nós só usamos 10% do cérebro. Não é não? Não, a gente usa praticamente todo o cérebro, 90%, 95%. Que coisa boa! O resto é burrice. Mas não quer dizer que todo o cérebro está funcionando ao mesmo tempo. Doutor, nós chegamos aqui nesse momento para você desmentir o Raul Seixas. Sua vida mudou. Eu ouço isso desde menino, gente. Meu Deus do céu. Que a gente só usa 10% da nossa cabeça, animal. O resto é burrice mesmo. Então, o cérebro nosso funciona muito mais do que esses 10%, mas não ao mesmo tempo. Né? Então, isso é o mito mais clássico. Outro mito é quando se fala que demência, Alzheimer, é uma doença de pessoas idosas. Não, é um mito. A demência de Alzheimer pode acontecer antes dos 60 anos de idade, numa fase pré-senil, quer dizer, uma idade mais precoce. É mais raro, representa aí de 2,5% a 5% de todos os casos, mas é possível de ocorrer Alzheimer em pessoas mais jovens. Enxaqueca, né? Falar que toda dor de cabeça é enxaqueca. Não. A enxaqueca é um tipo de dor. Existem outros tipos de dores de cabeça. Cefaleia tensional, cefaleia insalva. Cefaleia insalvas. Essa aí essa é danada. Essa é de matar mesmo, viu? Como é que é o nome? Cefaleia insalvas. Nem nunca ouvi falar. É considerada uma das piores pior dores dor que existe. existem. E o indivíduo, numa crise de cefaleia insalvas, a dor é tão intensa que pode trazer algumas reações nela desesperadoras, como bater a cabeça na parede, pular do prédio. Já houve relato de pessoas que suicidaram, né? Por uma crise de cefaleia insalvas. Isso de bater a cabeça na parede, com traumatismos crânioencefálicos graves. Então é uma dor terrível, terrível. Quem sente fala que não quer sentir. E o tratamento... E ela é recorrente, né? Recorrente. Tem uma época do ano que tem... determinados períodos, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada determinado período do ano também.
E o tratamento é um tratamento específico que a pessoa, ela na crise, a primeira medida é usar o oxigênio em máscara por um período de tempo. Às vezes o oxigênio em si já faz a pessoa cessar a dor, não precisa nem de um analgésico, nada venoso. Quem tem cefaleia salva geralmente tem um balão de oxigênio em casa, porque se preparando para essas crises. E também tem tratamento preventivo. Existem medicamentos que diminuem o risco, diminuem a chance do surgimento dessa dor específica. A cefaleia salvas realmente é algo muito terrível, assim, mais comum em homem do que em mulher. Uhum. Voltando lá nos mitos, né? O sono também. As pessoas acham que o sono é um momento de inatividade cerebral, mas na verdade durante o sono o cérebro está agindo muito, ele está em grande funcionamento ali, várias trocas, várias produções de neurotransmissores, reciclagem de algumas substâncias, eliminação de outras ocorrem durante o problema do sono. Então o cérebro não está desligado, então, você está dormindo? Não está desligado. Ele está, vamos dizer, pode estar lentificado. Não. Tanto que as ondas cerebrais, quando se faz um eletroencefalograma, são ondas lentas. Então, o nosso sono em vigília, né, acordado, a gente tem uma onda que chama onda alfa, que ela está entre 8 e 13 Hz, né, que é a velocidade da onda. No sono, as ondas são abaixo de 8 Hz, então ondas de 4 a 7 Hz, então o cérebro está lentificado. Isso é um dos parâmetros que a gente tem para saber se a pessoa está dormindo. Se no eletroencefalograma as ondas estão lentas, é um sinal de que a pessoa está dormindo, está chegando no sono profundo. Uhum. Se o sono da pessoa só tem onda rápida, é indício que o sono dela não é profundo, é um sono superficial. Uhum. Isso é identificado através de um exame chamado polissonografia. Eu fiquei muito preocupado quando eu vi o diagnóstico de uma pessoa da família de um conhecido que me falou sobre Alzheimer precoce, uma pessoa com 52, 53 anos, e disse que o quadro já tinha começado há muito mais tempo, só que eles só diagnosticaram agora, quando já estava assim, numa situação muito difícil. Eu queria deixar, assim, se o senhor puder, passar alguns tópicos para que as pessoas consigam anotar, perceber nesses seus parentes mais próximos, porque a gente tem uma categoria sobrecarregada de trabalho, trabalha muito, dorme muito pouco, e quase nunca tem acompanhamento de ninguém. Está sempre na estrada, está sozinho, quando chega em casa já é uma correria. O Tica sabe muito bem como que é, ele pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Então eu vejo que eles dormem pouco, trabalham muito, descansam muito pouco, e pode acontecer com qualquer pessoa. Claro que tem as propensões genéticas, algumas questões específicas, mas eu vejo essa população dessa categoria de motorista de cegonha muito próxima de uma realidade com um problema muito sério de problema neurológico. São pessoas que têm vários fatores de risco para o desenvolvimento de demências, seja Alzheimer ou uma demência vascular, por exemplo. E se você tem um familiar, né, se você tem um amigo, se você tem um parente que está com a memória ruim, quer dizer, não consegue lembrar dos fatos recentes e não recorda deles, porque uma coisa é você esquecer um objeto e depois lembrar onde que você deixou e ir lá pegar, mas outra coisa é você não ter a mínima ideia de onde aquele objeto foi colocado. Prejuízo de memória é um sinal de alerta. Problema de concentração. A pessoa que sempre foi muito atenta, muito concentrada e passa a ficar com uma concentração ruim. Ter vários erros pela falta de foco. A dificuldade de exercer tarefas antes simples de serem executadas.
uma senhora, né, uma dona de casa, que ela fazia com muita facilidade algum tipo de prato e que não consegue mais fazer aquele prato com aquela facilidade, aquela receita com aquela facilidade que ela tinha antes. Esquecer de colocar algum ingrediente, ou então colocar na ordem errada, sendo que ela sempre fez aquilo com muita facilidade. Então isso é um sinal de alerta. Ou, um outro exemplo, um mecânico que sempre foi muito bom na arte, né, de consertar carros e que agora não consegue trocar um óleo, está com muita dificuldade para fazer algo que é simples da profissão dele. Então, a dificuldade de fazer algo que antes para ela era relativamente simples e corriqueiro é um outro sinal de alerta. A desorientação no tempo e no espaço. Às vezes você não saber que dia do mês ou o dia da semana, ok, às vezes você está numa correria, dormiu mal a noite anterior, mas isso está ocorrendo com muita frequência. E principalmente se a pessoa erra muito o ano, né? Porque o ano é um dado que geralmente não é tão difícil de errar, ou se existe uma discrepância muito grande de mês. O mês de junho a pessoa fala, não, nós estamos em dezembro, por exemplo. E isso é algo que chama muito a atenção. Se perder em ambientes onde anteriormente ela conseguia se locomover com facilidade. No bairro, a pessoa nunca teve dificuldade de chegar numa padaria, na farmácia, e agora está com dificuldade. Seja andando ou andando de carro ou andando a pé. Algumas pessoas que vieram a mim com uma suspeita de uma demência, depois confirmada, porque passou a ficar muito perdido dentro da cidade, às vezes cidade pequena, dentro do bairro, sendo que ela sabia andar de carro ali e passou a ficar perdida. E isso são sinais realmente indicativos de que existe um risco, uma possibilidade. Está esquecido, sinal, porque ela está com uma demência? Não, a gente tem que ver todo o contexto, mas um esquecimento junto com uma desorientação no tempo é algo que chama atenção. Uma perda de orientação no espaço, mais uma dificuldade de executar tarefas antes simples, também é um sinal de alerta. E isso pode acontecer tanto em pessoas com menos de 60 anos, quanto em pessoas com mais de 60 anos. Qualquer indivíduo que tem um problema novo relacionado à cognição, seja memória, concentração, orientação, capacidade de executar tarefas, é interessante procurar um auxílio, procurar um neurologista, um clínico de confiança para entender o contexto daquela prejuízo de memória. E dentro da profissão de cegonheiro, eu vejo realmente que eles têm uma exposição muito grande a vários fatores. A falta do sono, hábitos alimentares ruins, uma alimentação ruim, o tratamento de doenças crônicas, pressão alta, diabetes, um colesterol alto, ruim. É difícil às vezes você ver um cegonheiro que está com os check-ups em dia, que todo ano faz lá um exame de colesterol, um exame de glicose, para saber se o diabetes está controlado, se ele não tem diabetes ou se o colesterol está controlado. Pelo contrário, às vezes a pessoa já tem um diagnóstico de diabetes, está há 3, 4 anos sem fazer um check-up para saber como está aquela condição de saúde dele. E o diabetes, por exemplo, é um fator de risco para Alzheimer, é um fator de risco para demência vascular. E eu vejo que tem que se trabalhar muito com a prevenção nessa categoria. Eu sei que a exposição é muito grande e as dificuldades são muito grandes. O cigarro também, consumo de bebidas alcoólicas e por aí segue. Tem que se ter um cuidado muito grande com a saúde do cérebro, dessa categoria específica. E como eu estou em Betim há muitos anos, eu vejo cada vez mais, com mais frequência, pessoas do transporte desenvolvendo quadros de demência. Eu acho que eu vejo até uma necessidade de se fazer uma intervenção um pouco mais
estruturada e organizada em relação a esse tema. Porque uma pessoa que está com um Alzheimer, que não foi diagnosticado, ele está em risco de cometer acidentes, ele está em risco de tomar decisões erradas, decisões financeiras. Às vezes, o patrimônio da pessoa que tem uma demência, ele é reduzido de uma forma significativa por más decisões ao longo da vida dela em que a doença não foi diagnosticada. Caramba. Doações, vendas às vezes, de um imóvel a um valor abaixo do valor, bem abaixo, na verdade, do valor real. Benefício por parte de terceiros que já começam a identificar algumas coisas ali que mostram que ele não está muito bem para estar controlando um dinheiro. Então, os reflexos disso podem ser reflexos graves para o futuro, no momento que ele vai precisar daquele patrimônio, daquele dinheiro, que ele não vai conseguir, porque nessa fase que a doença estava ativa, mas que não foi diagnosticado, o patrimônio dela foi usurpado. Tentando encontrar palavras adequadas. Mais amenas, usando de eufemismos. Isso é um problema muito grande. Gente, mais alguma coisa, doutor? Não, acho que, na verdade, até temos. Ele falou que dá para ficar aqui. Ele já até falou que está convidado para o próximo programa. Percebeu? Eu sou folgado. E a gente vai querer justamente isso. Eu sou abusado, gente. Isso é conversa para um próximo programa, então já está convidado para o próximo programa. Já está muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. Dá muito orgulho de saber que a gente tem um profissional desse tamanho, com esse carinho todo, esse carisma todo, aqui pertinho de nós, aqui em Betim. Dá muito orgulho mesmo, viu, doutor? De verdade mesmo. Nós estamos aqui direto da cabine, da boleia do Papo de Cegonheiro, com o doutor Camilo Augusto de Azeredo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Curte, comenta e compartilha. Obrigado. Valeu, obrigado. Até mais. Recado final? Isso. Recado final. Se você sente que sua saúde mental não está legal, se você está triste na maior parte do tempo, se o seu sono é de má qualidade, sua concentração não é a mesma, se você perdeu interesse em atividades antes prazerosas, procura ajuda de um médico de confiança, uma pessoa que você sabe que tem um passado, que tem um histórico mais humanizado, um histórico mais cuidadoso, que ouça além dos 12 segundos, né? Procura ajuda, porque às vezes o difícil é falar a primeira palavra ou a primeira frase. Uhum. Então, não tenha vergonha, porque as pessoas às vezes têm vergonha de assumir que algo não está legal. Então, peça ajuda, não tenha vergonha e vale a pena pedir ajuda, porque nada que está ruim não quer dizer que possa melhorar, de verdade. O fundo do poço, para você, mas não quer dizer que você não possa sair desse fundo de poço. Eu já vi essas histórias com muita frequência de pessoas desacreditadas, até por elas próprias, e que se entendiam como no fundo do poço, mas não era no fundo do poço, ela é mais forte do que aquilo. Então, procura ajuda, não tenha vergonha, e muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar podendo falar sobre esses temas tão importantes, precisando, não estou falando da boca para fora, eu estou à disposição aí para novas conversas, novos bate-papos. Gente, Dr. Camilo Augusto de Azeredo, Júnior. Tem Júnior! É Juninho. Juninho! É nosso, é aqui. Muito obrigado, gente. Até mais. Valeu.